Olá a todos, estamos aqui de volta para a nossa quarta aula da disciplina de Lógica Matemática do curso em Licenciatura em Computação. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos estudar os seguintes assuntos. Numa expressão que eu possuo mais de um conectivo lógico, qual a operação entre os conectivos lógicos que eu devo executar primeiro? Tá? Então, existe uma ordem de precedência quando eu tenho mais de um conectivo lógico em uma expressão. Tá? E outra coisa que a gente vai estudar, outro assunto que a gente vai estudar na aula de hoje é o que são as tabelas verdades. Nós já vimos na aula passada uma tabela que possuía todos os valores das proposições possíveis. Então, aquilo lá já era uma tabela verdade. Mas hoje nós vamos conceituar o que é uma tabela verdade e qual que é a finalidade dela. Para que eu utilizo uma tabela verdade? Tá ok, pessoal? Começando a aula, a primeira coisa que a gente vai estudar hoje é a ordem de precedência entre os conectivos lógicos. Então, para se obter uma expressão válida, torna-se necessário respeitar precedências. É o que eu falei com vocês, pessoal. Se eu tenho uma expressão e essa expressão minha possui mais de um conectivo lógico, eu tenho que saber qual é o conectivo lógico que eu tenho que resolver primeiro. Então, essa precedência que um conectivo tem em relação ao outro obedece uma ordem pré-estabelecida. Isso nós chamamos de ordem de precedência. Mas qual seria essa ordem, pessoal? Primeiro, numa expressão, eu resolvo os parênteses. Tá? Se eu tiver um parêntese dentro do outro, pessoal, eu resolvo primeiro o parêntese mais interno. Tá? Depois dos parênteses, eu resolvo o conectivo de negação. Depois eu resolvo disjunção, conjunção e disjunção. Em seguida, condicional. E por último, bidicional. Tá ok, pessoal? Então, essa é a ordem de precedência entre os conectivos lógicos que nós estudamos. Então, toda vez que eu tiver uma expressão e essa expressão tiver, por exemplo, um parêntese, dois parênteses, um dentro do outro. Primeiro eu vou resolver o parêntese mais interno, para depois eu resolver o parêntese mais externo. Se eu tiver uma expressão que tiver uma disjunção e uma bidicional, primeiro eu vou resolver a disjunção para depois eu resolver a bidicional. Isso porque existe uma ordem de precedência entre os conectivos lógicos que deve ser obedecida. Se eu não obedecer essa ordem, pessoal, eu vou chegar no resultado de qualquer forma. Mas o resultado que eu chego quando eu não obedeço essa ordem de precedência é um resultado inválido. Ele não representa a verdade. Tá ok? Por exemplo, pessoal, se eu tenho a seguinte expressão, eu tenho uma proposição P que faz uma disjunção com uma proposição não que. Tá? Então, não que é representado pelo o que, aspas simples. Tá? Essa é a minha expressão. Se eu, pessoal, interpretar isso da seguinte forma, se vocês olharem na segunda linha aí, eu tenho parênteses que estão entre a operação P, disjunção com Q. Tá? Isso significa que o quê? Que primeiro eu vou resolver o que está dentro do parêntese, para depois eu resolver a negação. Se eu interpretar essa minha expressão dessa forma, pessoal, eu vou chegar no resultado errado. Não é essa a interpretação que eu tenho que fazer dessa minha expressão. Tá? Agora, pessoal, se eu interpretar da seguinte forma, se eu tenho na minha expressão uma disjunção e uma negação, se vocês olharem na linha de baixo, os parênteses estão apenas no que negado, né? No não que. Isso significa o quê? Que primeiro eu vou resolver o que está dentro do parêntese, para depois eu resolver a minha disjunção. Então, essa é a forma correta de eu interpretar essa minha expressão, pessoal. Se eu tenho uma disjunção e uma negação, primeiro eu resolvo a negação, para depois eu resolver a minha
disjunção. Tá ok, pessoal? Outro exemplo. Agora, eu tenho uma expressão que ela é composta de 3 proposições e 2 conectivos lógicos. Uma disjunção e uma condicional. Tá? Entre esses 2 conectivos lógicos, pessoal, qual que eu resolvo primeiro? Na segunda linha, eu tenho um parêntese que ele engloba as proposições Q e R e a operação de condicional. Nessa linha, significa que primeiro eu vou resolver a condicional que está dentro do parêntese, para depois eu resolver a minha disjunção. Essa interpretação dessa minha expressão, pessoal, ela é uma interpretação errada. Porque entre uma disjunção e uma condicional, primeiro eu tenho que resolver a minha disjunção. Então, a interpretação correta que eu tenho que fazer dessa minha expressão é a da linha de baixo. Então, da linha de baixo, eu coloquei o parêntese entre as minhas proposições P e Q. Isso significa o quê? Que primeiro eu vou resolver a minha disjunção para depois eu resolver a minha operação de condicional. Primeiro eu vou resolver a minha disjunção para depois eu resolver a minha condicional. Essa é a interpretação correta dessa minha expressão, tá, pessoal? Mas uma prática que é muito comum na matemática, quando eu tenho vários conectivos lógicos, para eu não chegar a um valor inválido dessa minha expressão, é sempre que possível eu fazer uso de parênteses para deixar bem claro o que eu tenho que resolver primeiro, tá ok? Isso é uma prática muito comum. Então, sempre que possível, utilize parênteses para reduzir os erros de interpretação. Tá ok, pessoal? Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês o que é uma ordem de precedência e como que eu tenho que utilizá-la para chegar no valor válido de uma expressão. Tá? Agora, nós vamos falar um pouco sobre o conceito de tabela-verdade. Tá? Se eu tenho, por exemplo, pessoal, se eu tenho uma proposição P, essa minha proposição P tem 2 valores lógicos possíveis, V e F. Agora, se eu tenho 2 proposições P e Q, eu tenho 4 combinações de valores lógicos possíveis. Ambas podem ser verdadeiras, ambas podem ser falsas, P pode ser verdadeira e Q falsa, e P pode ser falsa e Q verdadeira. Então, quando eu elaboro uma tabela, e nessa tabela eu coloco todas as situações possíveis entre as minhas proposições e o valor lógico da relação entre essas minhas proposições, essa minha tabela, pessoal, eu chamo ela de tabela verdade. Tá? Então, esse é o conceito de tabela verdade que nós vamos trabalhar na nossa disciplina. Tá ok? Então, tabela verdade, ela é útil porque ela facilita a obtenção do valor lógico de uma expressão. Tá? E a minha tabela verdade, ela contém todas as combinações possíveis entre as proposições que fazem parte da minha expressão. Como exemplo de tabela verdade, eu tenho uma expressão P, que ela é composta da seguinte proposição P, das seguintes proposições. Eu tenho P, conjunção com não Q, e isso dentro de um parêntese, e depois eu tenho a negação do que está dentro do parêntese. Tá, pessoal? Essa é a interpretação que eu tenho que fazer dessa minha expressão. Então, eu posso verificar aí nas 2 primeiras colunas da minha tabela que eu tenho todos os valores possíveis que P e Q podem assumir. Tá? Então, eu tenho ali ó, VV, VF, FV e FF. A terceira coluna, eu tenho o valor da minha proposição não Q. Porque dentro do parêntese, pessoal, eu tenho 2 conectivos lógicos, a negação e a conjunção. Entre a negação e a conjunção, eu resolvo primeiro a negação. Então, se P é verdadeiro, se Q é verdadeiro, não Q é falso.
se Q é falso, não Q é verdadeiro. Tá ok, pessoal? Então, espero que tenha ficado claro essa coluna aí do não Q. Agora, na minha quarta coluna, eu tenho uma relação de conjunção entre P e não Q, tá? O que diz uma relação de conjunção, pessoal? O valor lógico da minha expressão só vai ser verdadeiro quando ambas as proposições forem verdadeiras. Então, se vocês olharem na primeira linha aí, P é verdadeiro e não Q é falso. Então, P conjunção com não Q vai ser falso. Na segunda linha, pessoal, P é verdadeiro e não Q é verdadeiro também. Então, quando eu faço a conjunção entre P e não Q, o valor lógico dessa minha expressão vai ser verdadeiro. Quando o valor lógico da minha expressão P é falso e o valor lógico da minha expressão não Q é falso, a conjunção entre P e não Q vai ser falso também. E quando o valor lógico da minha expressão P é falso e da minha expressão não Q é verdadeiro, o valor lógico da conjunção de P e não Q vai ser falso. Tá? Então, eu resolvi, pessoal, nessa minha quarta coluna aí, o que está dentro do parêntese. Só que depois que eu resolvo o que está dentro do parêntese, eu ainda tenho mais uma negação. Então, o que seria essa negação fora do parêntese, pessoal? Seria exatamente o inverso do que está dentro do parêntese. Então, quando P, conjunção com não Q é falso, a negação disso vai ser verdadeiro. Quando P, conjunção com não Q é verdadeiro, a negação disso vai ser falso. Então, pessoal, isso aí é um exemplo de tabela verdade. Se vocês analisarem bem essa tabela verdade, vocês vão ver que eu tenho todos os valores possíveis para as minhas proposições P e Q, e depois eu resolvo a minha expressão por partes na minha tabela para facilitar a minha compreensão. Mas o interessante da gente entender de uma tabela verdade é que todos os valores que duas proposições ou mais proposições podem ter, eu posso representar numa tabela e com a análise dos conectivos lógicos que fazem parte dessa expressão, eu posso determinar de uma forma clara qual que é o valor lógico da expressão como um todo. Tá ok, pessoal? Então, isso é o conceito de tabela verdade. Outra coisa que a gente tem que entender quando a gente fala sobre tabela verdade, também é um conceito de tautologia. Tá? Uma tautologia diz respeito a uma expressão que gera somente valores verdadeiros. Isso independente dos valores atribuídos às suas proposições. Tá ok? Um exemplo de tautologia seria o seguinte: se eu tenho uma proposição P, e essa proposição P afirma que hoje vai ter sol, a minha proposição não P é a negação da minha proposição P. Então, a minha proposição não P vai ser hoje não vai ter sol. Tá ok, pessoal? Agora, quando eu tenho uma disjunção entre a minha proposição P e a minha proposição não P, o resultado dessa minha expressão vai ser sempre verdadeiro. Porque quando eu tenho uma disjunção, pessoal, significa que o valor dessa minha expressão vai ser falso apenas quando ambas forem falsas. Então, ou vai ter sol ou não vai ter sol. Nunca eu vou ter uma situação que ambas vão ser falsas ao mesmo tempo. Então, isso aqui é um exemplo de tautologia. Tá? Então, quando eu tenho nessas minhas proposições uma relação de disjunção entre o P e não P, o resultado disso vai ser sempre verdadeiro. Tá ok? Aqui eu tenho uma tabela, e essa tabela, pessoal, ela mostra um exemplo de tautologia. Só que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, porque essa tabela é a tabela da apostila. E ela tem um erro aí, que é o seguinte: eu tenho aí no meu parêntese do lado esquerdo, eu tenho uma relação
condicional entre P e Q. No meu parêntese do lado direito, eu tenho uma relação condicional entre não Q e não P. Tá? E entre elas eu tenho uma relação bidicional. Tá? O que eu destaquei ali foi o seguinte, pessoal. Quando vocês forem interpretar essa expressão para chegar nessa tabela verdade aí, atentem a essa seguinte tabela aí, ó. Do lado direito do parêntese, pessoal, a ordem é não Q, não P. Tá? E aqui nessa tabela aparece não P e não Q. Então, quando vocês forem interpretar exatamente essa célula que está em destaque, pessoal, atentem para a ordem. Essa ordem que aparece aí, ela não é a ordem que está sendo tratada na expressão. Tá? Então, para o resultado ser verdadeiro ali, lembrando que uma bidicional, ela só vai ser verdadeira quando os valores da expressão forem ambas verdadeiros ou ambos falsos. Tá? Então, nesse exemplo da apostila aí, quando vocês forem interpretar ele, lembrem-se de interpretar não Q e depois o não P. Para aí sim vocês poderem compreender essa tabela verdade. Tá ok, pessoal? Agora, o último conceito que a gente vai estudar na aula de hoje é o conceito de contradição. Tá? Contradição é quando o valor lógico de uma expressão, de uma proposição, ela vai ser sempre falsa. Tá? Como exemplo de contradição, nós temos o seguinte. Eu tenho uma proposição P que afirma que hoje é domingo. Tá? E eu tenho uma proposição não P que afirma que hoje não é domingo. Agora, quando eu tenho uma operação de conjunção entre P e não P, ela vai ser sempre falsa. Tá, pessoal? Porque o que o conectivo de conjunção diz para a gente? Que o valor lógico da expressão só vai ser verdadeiro quando ambas as proposições forem verdadeiras ao mesmo tempo. E não tem como ser domingo e não ser domingo ao mesmo tempo. Então, quando eu faço a conjunção de P com não P, essa minha expressão ela vai ser sempre falsa. Tá ok, pessoal? E para finalizar, nós temos aqui uma tabela verdade que envolve vários conectivos lógicos, mas essa tabela verdade ela é uma prova de contradição. Tá? Eu gostaria que vocês em casa pegassem o material da apostila e tentassem entender essas tabelas verdades, como que aqui naquela tabela verdade de tautologia eles chegaram nos valores lógicos todos verdadeiros. Ou então, como que nessa tabela verdade de contradição se chegou ao valor lógico da expressão todos falsos. Tá ok, pessoal? Então isso fica como atividade para casa para vocês. E dessa forma nós terminamos a nossa quarta aula do nosso curso, tá? Qualquer dúvidas, nos procure no fórum, tá? Um abraço a todos e até a próxima aula.